Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui gravando a aula para vocês, a aula da sequência 3, da apostila Caderno do Aluno Aprender Sempre. Então, eu vou colocar aqui a apostila na tela, para eu poder ir explicando para vocês, tá ok? Na sequência 3 das atividades, aula 1, olho no texto, nós vamos falar sobre biografia. Vocês sabem o que é biografia? Se vocês não souberem, eu vou explicar um pouco agora e depois vocês podem estar pesquisando as mulheres mais famosas que vocês conhecem. Aquelas mulheres que inspiram vocês, tá bom? Olha, então é assim, a biografia, ela é contada a vida de uma pessoa em geral. Ela conta vários pontos da vida da pessoa, de uma determinada pessoa. Tá? Isso que é biografia, como a gente sempre vê, a biografia da a Malala, por exemplo. Aí lá tem o livro A Biografia da Malala. Então lá está contando a vida da Malala, como ela é, o que ela faz, tá bom? Então isso que é biografia, é uma narração da vida da pessoa, da história. Tá? Então aqui no texto, a primeira parte da aula tem de olho no texto, né, que é a aula 1. Aqui tem o primeiro texto, que são 6 mulheres que abalam o mundo da ciência. Como esses dias atrás, dia 8 de março, foi o Dia Internacional da Mulher, então eles escolheram algumas pessoas famosas para estar fazendo o texto. Aqui o primeiro texto é da física Marie Curie. A profissão dela é física, o país de origem é a Polônia, ela nasceu em 1867. Aí vocês vão falar, mas quem é Marie Curie? Marie Curie foi uma física muito importante, no entanto que ela ganhou 2 prêmios Nobel, que é o prêmio de física e o prêmio de química. E ela, com a ajuda dos pais, ela foi a primeira mulher a estudar numa escola igual aos homens. Hoje, todo mundo estuda junto, homens, mulheres, mas naquela época não, era o privilégio só dos homens. Então, os pais dela acharam que ela também tinha que ter esse direito. Então, os pais dela deu essa oportunidade para ela estar estudando também numa escola e ter o mesmo ensino que os homens. Então, ela se formou em física. Tá bom? Então, o texto vai falar um pouquinho sobre isso. Aí vocês vão ler esse texto sobre a Marie Curie. Depois fala sobre a Neide Guidon. Quem é Neide Guidon? Neide Guidon é uma arqueóloga. O país de origem dela, pessoal, ela é brasileira. Isso mesmo, ela é brasileira. E ela se formou em História, e ela é uma arqueóloga que ela fez muitas coisas boas para o Brasil. Ela é uma inspiração. Ela ajudou a fazer o Museu da Natureza. Então, ela é uma pessoa muito importante. Vocês precisam ler um pouco sobre a Neide Guidon. E vocês vão perceber aí na história que tem um conto que é assim, que ela um dia estava cavocando, né? E caiu num buraco. E esse buraco estava cheio de abelhas. E ela saiu do buraco, né, ela gritou, então o pessoal foi lá, retirou ela do buraco, e quando retirou ela do buraco, ela estava toda picada, cheia de vergão. E naquela época não tinha vacina, não tinha nada. Então, levaram ela para o hospital e ela ficou lá. Na manhã seguinte, ela acordou e já disse: não, vamos voltar lá, eu tenho muita coisa para fazer lá ainda. Então, ela fez muitas descobertas. E ela é uma pessoa muito importante para o nosso Brasil.
Então, vocês vão ler esse texto também sobre a Neide Guidon, e a partir de lido esses dois textos, vocês vão responder essas questões que estão embaixo. A primeira questão: quais foram os aspectos trazidos à ciência e à arqueologia a partir do trabalho desenvolvido por essas duas mulheres, a Mary e a Neide? Aí vocês vão colocar aí, tá bom? A letra B: com qual das duas áreas, ciência ou arqueologia, você se identifica mais? Como a atuação dessas mulheres influenciaram na construção de seu projeto de vida? A letra B. A letra C. Deixa eu voltar aqui. A letra C. Sua opinião, quais foram os principais fatores que levaram essas mulheres, Mary e Neide, a conquistarem o respeito na sociedade de qual fazia ou fazem parte, considerando que são de origens e épocas diferentes? Aí vocês vão responder aí também, tá, pessoal? A aula 2. Releia o texto apresentado na primeira aula e responda: em que veículo o texto foi publicado? Lá está falando no texto, a hora que vocês leem, vai estar escrito onde que o texto foi publicado. Vocês têm que colocar aqui a resposta, tá? O veículo de circulação é bastante conhecido do público? Onde foi publicado o texto? Era bastante conhecido pelo público? Que tipo de autor o escreveu? Quem escreveu? Foi um jornalista? Foi um escritor? Quem escreveu? Qual o assunto principal abordado pelo texto? Vocês vão colocar qual o assunto principal que está abordando o texto. Se é uma notícia, se é um conto, se é uma fábula. Depois vai estar escrito aqui na letra B, qual o assunto principal abordado no texto? Aí vocês vão responder, e qual é o assunto principal abordado no texto? Do que o texto está falando? De quem? A letra E. O texto é atual ou ultrapassado em relação à data da publicação? O que vocês acham? Que ele é atual ou é ultrapassado? Para que tipo de leitor o artigo se dirige? Para quem vocês acham que foi escrito? Para quem lê? AG, que importância essas informações podem te passar? Que importância essas informações podem passar? O que vocês acham? É importante o que eles falaram sobre essas duas mulheres? Sobre a Mary e a Neide? Eu acho que elas são muito importantes. Vocês leiam o texto com calma, releiam, tá bom? Número 2. Você conhecia a história dessas mulheres? Considerando os resultados das pesquisas solicitadas na aula passada, quais outras mulheres você citaria como mulheres que revolucionaram o mundo com suas descobertas? Então, aqui vocês vão colocar o nome de mulheres que inspiram vocês, as quais vocês conhecem, ou que já ouviram falar. Na aula 3, conhecendo outras mulheres da história, aqui nós vamos ler o texto 2, que está falando sobre a Malala Yousafzai. E a Malala, ela também mudou o mundo. Ela recebeu também um prêmio Nobel da Paz e ela foi uma pessoa muito importante e acho que na escola deve ter o livro dela. Quem tiver oportunidade, leia o livro, que é um livro muito bom.
E ela se graduou na Universidade de Oxford o mês passado, com 22 anos. E para ela foi uma conquista muito maravilhosa. Por quê? Porque da onde ela veio, lá eles não deixavam as mulheres estudarem. Então, ela começou a escrever um blog falando dos desafios das mulheres estudarem. E ela foi ameaçada de morte. Tentaram matar ela. Então, é uma história muito legal. E hoje ela tem 22 anos. Quem tiver oportunidade, pega o livro, leia o livro, que vocês vão gostar muito. Então, esse segundo texto está falando da Malala, da formatura dela, de quem é ela. E depois de lido esse texto, vocês vão responder as questões. Aqui vai ter a nuvem de palavras, que na nuvem de palavras vocês vão tirar as palavras que tem no texto com relação a Malala, tá? Nessa nuvem está escrito ciências humanas, língua portuguesa, sequência de atividades, educação, sociedade, humana, ciências. Então, vocês vão estar retirando algumas palavras dessa nuvem de palavras. E a outra é uma sugestão do filme, aliás, do livro não, do filme, O Sorriso de Mona Lisa. Esse filme é muito bom, eu já assisti muitas vezes, e ele é muito legal. As meninas que gostarem de assistir filme, assistam, porque ele é muito bom, tá bom? A quarta aula, atividade de reflexão do texto. Analise as proposições e assinale as alternativas corretas. A garota Malala, de 22 anos, começou sua formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido, como refugiada de seu país de origem, o Paquistão. Segundo o texto, por que isso aconteceu? Lá no texto vai estar explicando por que isso aconteceu, tá? A. Malala tinha problemas com a justiça, seus pais por serem uma garota rebelde. B. A garota refugiou-se no Reino Unido após sofrer um atentado. Ela foi perseguida por discutir em suas redes sociais as questões relacionadas ao meio ambiente. C. A estudante não aceitava condições de saúde de seu pai. D. Ao sofrer um atentado terrorista por discutir na internet questões sobre os direitos das mulheres que estudarem no Paquistão, Malala refugiou-se no Reino Unido. A pergunta 2. Que relação podemos estabelecer entre os textos 1 e 2? As informações contemplam e contradizem, ou uma exemplifica a outra? Para elaborar sua resposta, justifique suas afirmações com os argumentos dos textos discutidos até essa atividade. Tá bom? Então, quais são as informações que justificam os argumentos do primeiro texto e do segundo? Na 3, escreva um parágrafo ao seu ponto de vista acerca. Vou repetir a pergunta, que está muito pequenininho, que eu não estou enxergando direito, mas vamos lá. Escreva em um parágrafo o seu ponto de vista acerca da seguinte questão: como a história de Malala o motiva a seguir com seu projeto de vida. Então, nós lemos o texto, eu já li o texto, já li o livro, vocês vão ler o texto, quem quiser também pode ler o livro, e vocês vão colocar aqui o que a Malala vai inspirar ou está motivando vocês no projeto de vida seus no futuro. Escrevam e depois vocês enviam uma foto para mim ou pode deixar o roteiro lá na escola, tá bom? Eu vou voltar aqui agora. Quem tiver alguma dúvida, pode
me ligar, pode mandar um WhatsApp, pode entrar em contato comigo, que daí a gente tira as dúvidas junto. Eu posso marcar uma aula com vocês, ou a gente pode fazer mais vídeos, o que vocês preferirem, tá bom? Mas não deixem de entrar em contato se tiver alguma dúvida da aula, tá bom?